Olá, bem-vindos de volta às nossas aulas aqui no GTUSP sobre legislação tributária municipal de Campinas. Nesse bloco nós vamos iniciar um assunto novo, vamos falar sobre IPTU, vamos falar sobre a lei de Campinas que trata sobre o IPTU, o Imposto Predial e Territorial Urbano. Lembrando, que o IPTU ele é um dos 3 impostos municipais previstos na Constituição Federal. Lá no artigo 156, a Constituição Federal diz quais são os impostos de competência dos municípios e vai dizer que os municípios podem instituir o ISS, nós já estudamos o ISS de Campinas, o ITBI, nós vamos ver depois, e o IPTU, que é o que nós vamos ver agora, ok? Então, vamos falar um pouquinho sobre o IPTU. Vamos no artigo 2º, começar como nós sempre fazemos, vamos ler os artigos mais importantes da lei. A gente pula um ou outro artigo aqui, porque a gente considera que não é tão importante para a prova, tá certo? E aí vamos comentar cada um deles aqui, que é importantíssimo que você faça isso. Sempre digo isso para você. Leia sempre o texto da lei. Então tá lá, o artigo 2º da lei vai falar sobre hipótese de incidência do IPTU. Diz o seguinte: o Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbano, IPTU, ele incide sobre a propriedade, o domínio útil, a posse de bem imóvel por natureza ou acessão física, conforme definido na lei civil, localizado na zona urbana do município de Campinas. Tá? Então, haverá cobrança de IPTU sobre a propriedade, quando alguém for dono, domínio útil. A pessoa, ele é dono, mas ele não tem a utilização do bem. Por exemplo, é o chamado caso do nuproprietário. Você tem o imóvel, mas outra pessoa se utiliza, e essa pessoa, no regime de enfiteuse, por exemplo, ela te paga todo ano um valor, e quando vai vender o imóvel, ela também te paga um percentual. Você tem o que se chama de domínio útil. Ou então você tem um imóvel que você deu em usufruto para alguém. Tá? Então, por exemplo, você tem um imóvel, mas um familiar seu tem um usufruto. Então você tem o domínio útil, você também vai ter que pagar IPTU. Ou você tem a posse, às vezes você não é proprietário, mas você tem a posse de fato. Isso aqui é para discutir, evitar discussões jurídicas, Por exemplo, tem um terreno que alguém está ocupando e usa aquele terreno, construiu lá, a casa dele está ali, só que ele não tem a escritura, ele não tem o documento. Então, se fosse só a propriedade, na hora que o fisco viesse cobrar, ele vai dizer, não, não sou proprietário. Pode olhar no registro de imóveis e saber que eu não sou proprietário. Então, para evitar isso, vai ser cobrado também, pode ser cobrado inclusive de quem tem só a posse, ok? E aí o imóvel pode ser, o bem tem que ser imóvel, obviamente, para cobrar IPTU, pode ser por natureza, imóvel por natureza, o terreno. Ou a seção física, que são as construções, localizado na zona urbana do município, que é aquilo que você já sabe. Todo imóvel, ele vai pagar imposto. Ele vai pagar ou IPTU, se ele estiver na zona urbana do município, ou ITR, se ele estiver na zona rural. ITR, normalmente quem cobra é a União, ok? Continuando, parágrafo 1º. Para os efeitos desse imposto, entende-se por zona urbana, então tem que entender o que é zona urbana, porque o IPTU não incide sobre imóveis na zona urbana. E aí, inclusive, o CTN, o Código Tributário Nacional, ele vai estabelecer condições para isso. Para evitar que algum município espertinho, que tenha lá 10% de zona urbana e 90% de zona rural, diga que tudo é zona urbana no município só para poder cobrar IPTU de todos os imóveis. Então, o Código Tributário Nacional estabelece alguns requisitos para você considerar algo como zona urbana. Tá? E aí está aqui, para efeitos desse imposto, entende-se por zona urbana, a compreendida nos limites territoriais do perímetro urbano, não definida como área rural, observados os demais requisitos mínimos indicados em lei complementar nacional. E aí a lei de Campinas não fala sobre eles, mas eu trouxe aqui que são importantes, que eles estão lá no parágrafo 1º do artigo 32 do CTN. E CTN cai na sua prova, não é isso? Então é importante entender quais são os critérios para que diga que uma zona é urbana. Veja, quem define o que é zona urbana ou zona rural é a lei municipal. Tá? Então cada município vai definir onde é área urbana, onde é área rural. Só que para ser área urbana tem que obedecer isso que está aqui, no artigo 32, parágrafo 1º do CTN. Olha o que está escrito lá. Para os efeitos desse imposto, o CTN aqui está falando sobre IPTU. Entende-se como zona urbana a definida em lei municipal. Ok, daí tudo bem. Observado o requisito mínimo da existência de melhoramentos indicados em pelo menos 2 dos incisos seguintes, construídos ou mantidos pelo poder público. Olha só que interessante. Para que o município diga que determinado terreno está numa zona urbana, que aquela região ali é a zona urbana, tem que estar presentes pelo menos 2, um só não basta, tem que estar presente pelo menos 2
dos requisitos abaixo, ó, dos melhoramentos abaixo. A prefeitura tem que ter feito, né, o poder público tem que ter feito pelo menos 2 dos melhoramentos abaixo. Quais são? Primeiro, meio-fio ou calçamento com canalização de águas pluviais. É a sarjeta, né, a colocação de sarjeta ali, com o esgoto ali para colher, né, as águas da chuva, tá certo? Água pluvial é água da chuva. Então, tem o calçamento, tem meio-fio ou calçamento, mesmo que não seja asfaltado. Já é suficiente? Não, tem que ter pelo menos 2 desses requisitos, mas um requisito já estaria preenchido. Abastecimento de água. Então, abastecimento de água é um dos requisitos. Né, tem lá o sistema de entrega de água na residência. Então, tá lá ligado, dá para você. Passa uma. Como é que fala? Passa uma daquelas. Não é coletora para esgoto, né? Adutora. Passa um daqueles canos grandes, né? Da companhia de abastecimento ali. Mesmo que você não tenha ligado no serviço de água. Azar o seu, se você não ligou, porque passa, né? Como é que fala? A adutora passando distribuindo água. E aí, quando você constrói a casa, você tem que pedir lá para a companhia para ligar a sua casa naquele canão grande para a água entrar na sua casa. Não é isso? Se você não pediu para ligar, azar o seu, mas tem um sistema de abastecimento de água, tá certo? Sistema de esgotos sanitários, né? O contrário. Abastecimento de água, entrada da água, esgoto é a saída. Lembrando que tem que ter pelo menos 2 desses 5 requisitos. Rede de iluminação pública, com ou sem posteamento para distribuição domiciliar. Então, tem iluminação pública, é um dos requisitos. E escola primária ou posto de saúde a uma distância máxima de 3 quilômetros do imóvel considerado. Então, por exemplo, o imóvel está num local onde tem água, é servido por água, e tem uma escola a 2 quilômetros de distância. Nesse caso, dá para dizer que ali é zona urbana, tem 2 requisitos, ok? Então tem que ter pelo menos 2 dos 5 requisitos aí preenchidos para que o município diga que aquela zona é zona urbana. E o município vai ter que, através de lei municipal, dizer que ali é zona urbana, aí ele pode cobrar IPTU, certo? Além disso, ó, nós estamos ainda no CTN. Não, isso aqui nós já voltamos para a Lei Municipal de Campinas. Aqui ele repete praticamente o que diz o CTN aqui no parágrafo 2º. Parágrafo 2º. Consideram-se urbanas também as áreas urbanizáveis e as de expansão urbana, constantes de loteamentos aprovados pelos órgãos competentes, destinados à habitação, à indústria ou ao comércio, mesmo que localizados fora da zona de que trata o parágrafo anterior. Então, mesmo que não preencha 2 desses 5 requisitos que aqui estão, tá? Se aquela região, se aquela área for destinada a um loteamento que já tenha sido aprovado na prefeitura, ou a residências, ou a indústria, ou a comércio, já pode ser cobrado IPTU. Então, por exemplo, os municípios não costumam, por exemplo, reservar uma área do seu território para indústrias, né, para criar um parque industrial. Já foi aprovado na prefeitura aquele loteamento, está tudo certo, só falta as indústrias virem se instalarem, aí já pode ser cobrado IPTU, ainda que não tenha preenchido esses requisitos que aí estão. Ok? Mesma coisa no caso, né, de um loteamento residencial, mas tem que estar devidamente aprovado. A prefeitura tem que dizer, ali é um loteamento, tá? Ainda que não tenha ainda chegado esses melhoramentos. Parágrafo 3º. Tá, porque isso aqui é importante, porque muitas vezes nesses locais, né, esses melhoramentos eles são trazidos pela iniciativa privada. Então, no loteamento, às vezes, é o loteamento que vai trazer, por exemplo, a rede de iluminação pública ali, né, que vai muitas vezes asfaltar as ruas, e aqui diz que tem que ser construído e mantido pelo poder público, né, para ser considerado zona urbana. Então, para evitar essa injustiça, entre aspas, vamos dizer assim, se for um loteamento já aprovado pela prefeitura, já pode ser cobrado IPTU. Parágrafo 3º. Para aplicação das disposições do parágrafo 1º desse artigo, que é aquele, né, que fala desses requisitos aqui do CTN, que nós vimos, ok? A distância entre o equipamento público, lá da escola, está falando da escola primária, e o posto de saúde. E qualquer limite do imóvel será obtido através da via regular mais curta de acesso ao local. Ele está falando basicamente isso daqui, ó. Lembra que um dos requisitos, né, para ser imóvel urbano, tem que ter uma escola primária ou posto de saúde a no máximo 3 quilômetros, não é isso? Só que aí, como é que se mede esses 3 quilômetros? É no mapa? Você olha em linha reta? Não. Você vai verificar o caminho normal que a pessoa faria, tá? Que obviamente, né? Normalmente no mapa em linha reta, normalmente o caminho vai dar menor
do que o caminho que você faz. Você tem que ir virando a esquina e por aí vai. Então vai verificar o caminho que normalmente seria feito. Ok? É isso que está dizendo. A via regular mais curta de acesso ao local. Artigo 2º-A. Você sabe que sempre que tem, né, esse Azinho na frente de um artigo, é porque ele foi incluído posteriormente, depois que a lei foi feita. E aí, para não ter que renumerar todos os artigos, aí você coloca essa letra A, B, C e por aí vai. Artigo 2º-A. O IPTU ele incide sobre os imóveis pertencentes ao patrimônio dos entes públicos, incluídas as autarquias, fundações instituídas e mantidas pelo poder público. Ué, professor, mas é imunidade. Calma. Enquanto utilizados a qualquer título por pessoas físicas ou jurídicas para exploração de atividades econômicas regidas pelas normas aplicáveis a empreendimentos privados, tá? Porque olhando a primeira parte, né, às vezes você toma um susto. Fala, professor, mas a imunidade constitucional, na Constituição não está escrito que não pode ser, né, cobrado imposto sobre o patrimônio, renda e serviço da União, Estados e municípios? Sim. Mas aqui o que ele está falando? Ele está falando que o imóvel até está no patrimônio da União, Estado ou município. No entanto, ele é utilizado por pessoa física ou jurídica para explorar uma atividade econômica. Então, por exemplo, tem lá um prédio, sei lá, um terreno do Estado, ou mesmo da própria Prefeitura de Campinas, que está lá ocupado, né, por uma empresa, e essa empresa ela exerce atividade econômica. Vai cobrar, sim, o IPTU nesse caso. Tá? Não do Estado, não da União, não do município, preste atenção, mas sim de quem está lá, de quem está se utilizando. Tá? Então, a União, por exemplo, ela nunca tem que pagar IPTU. O IPTU ele vai ser cobrado da empresa que está se instalando ali naquele imóvel da prefeitura, o que é justo, não é isso? Porque se a empresa tivesse instalado no imóvel privado, também teria que pagar IPTU. Então também vai pagar IPTU nesse caso, ok? Artigo 2º-B. O imposto não incide, agora é não incide, IPTU não incide sobre imóvel localizado na zona urbana do município que comprovadamente seja utilizado em exploração extrativa vegetal, agrícola, pecuária ou agroindustrial. Então, às vezes isso é comum, especialmente, né, naqueles bairros, lógico, mais afastados do centro. Né? Que é zona urbana, porque de repente tem uma escola a 2 quilômetros de distância e tem iluminação pública, mas ali naquele imóvel é exercida uma exploração extrativa vegetal. Então, utiliza ali aquele imóvel para, sei lá, extrair castanha do Pará, coco, o que quer que seja. Né? Agrícola, então, é plantado e colhido naquele imóvel. Pecuária ou agroindustrial. Se comprovadamente o imóvel for utilizado nisso, não haverá cobrança do IPTU. Tá? Veja que poderia haver a cobrança, né? Porque o imóvel urbano incide IPTU. Só que a lei diz que excepcionalmente não vai incidir. Artigo 3º. Para os efeitos dessa lei, isso aqui é importante, ó, para os efeitos dessa lei, considera-se ocorrido fato imponível no dia 1º de janeiro de cada ano civil. Ou seja, a lei do IPTU está dizendo que considera-se ocorrido fato gerador do IPTU no dia 1º de janeiro de cada ano. Porque quando você tem um imóvel urbano, você está praticando fato gerador ao longo de todo o ano, não é isso? A propriedade é algo permanente. Então, durante todo o ano, você está exercendo o fato gerador. Só que a lei tem que dizer qual que é o dia que ele se considera ocorrido. Por quê? Porque você já sabe, o CTN diz que na hora que vai ser feito o lançamento, por exemplo, você vai verificar qual a alíquota, qual a base de cálculo, quais os dados para o lançamento da data do fato gerador, não é isso? O CTN diz que o lançamento ele reporta-se a data do fato gerador e rege-se pela lei então vigente. O CTN diz claramente isso. Então eu preciso que seja definida uma data em que se considera que ocorreu o fato gerador. E considera-se que o fato gerador, então, do IPTU, ele ocorre no dia 1º de janeiro de cada ano. Tá? Então, na hora de lançar, vai verificar qual que é a alíquota, a base de cálculo e por aí vai, do IPTU no dia 1º de janeiro. Ok? Muito bem. Com isso, chegamos ao final desse nosso primeiro bloco sobre a lei do IPTU de Campinas. No próximo bloco tem mais. Bons estudos para você e até lá.